multidão da além do mar e da Síria, e esses já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedir. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e aplicou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós? E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 17, para encerrarmos. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Soberano Deus e Pai que está no céu, te damos graças nesta noite, pelo Deus, pelas maravilhas, Pai. Obrigado pela tua presença em nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse momento de estar na tua casa, Senhor da glória, participando desta última ceia, por vida do de Pai. Até aqui, Senhor, temos permitido, até aqui, Senhor, temos conseguido vitória, Deus, saúde e vida para conseguir, meu Pai, Senhor, está diante da tua palavra, vai diante todo impedimento na tua casa, agora vai dando filho, vai dando memória, vai dando vida, segue em céu nesta noite, que vai vontade de avança por dentro do Espírito, que caridade, por esse Espírito, por essa forma de Jesus Cristo, nesta noite, ao referendo de vitória, em o meio de Deus, que nos nos desse lugar, vai levar a tua palavra, de forma que possamos entender e compreender a tua palavra, o nosso Mestre, assim como eu te sou por isso na tua presença, para isso, na tua cabeça, agora, para que esteja na tua palavra, poderosamente em nosso coração, tanto nós admitimos que agradecemos em nome do Pai, Filho e Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Todo mundo confesse-se, glorificando ao Senhor. Graças a Deus, louvado seja Deus. Podemos acertar, irmãos. Vamos para a palavra do Senhor nosso Deus. No capítulo que acabamos de ler, nós vamos ver que Deus ele está falando acerca de um rei chamado Josafá. E para quem não sabe, Josafá era filho do rei Asa, também do reinado de Judá. Após o seu pai morrer, vemos que esse homem, Josafá, ele assumiu o trono de Judá. Após o seu pai Asa morrer, ele assume o trono do reinado de Judá. E a Bíblia diz, irmãos, que o nome Josafá significa Jeová julga ou o Senhor é juiz. Por aí você já vê que Deus está falando e o propósito da vida do rei Josafá. A Bíblia vai dizer também que nós somos sabedores disso, que após a morte de Salomão, o reinado de Israel se divide em duas partes. Nós vemos que após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o reinado, assume o trono e faz algumas coisas que não agradam ao Senhor nosso Deus, e por isso o Senhor permite que o reino de Israel seja dividido. Porque quando você está fazendo algo diante da presença do Senhor que é correto, Deus ele aprova, mas quando não está correto, o Senhor ele entra com justiça, entra com providência para que a obra dele seja arrumada e seja feita da forma como ele merece que seja feita. E a Bíblia diz que então Israel se divide em dois, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou com a capital em Samaria, que é o reinado do sul ficou com a sua capital em Jerusalém. E aí nós vemos então que Josafá ele reina sobre Judá. Josafá tinha praticamente 35 anos de idade quando começou a reinar sobre Judá. E até que ele reinou por cerca de 25 anos naquele período diante da aclamação. Ele ficou com a responsabilidade, após a morte de seu pai, de continuar julgando aquele povo, de continuar dominando, regendo e ficando na frente daquele reinado, o reinado de Judá, diz a palavra do Senhor nosso Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que
o rei Josafá, ele começa a fazer algo que muitos reis não fizeram. Lá no capítulo 17, se você for ler, você vai ver que Josafá, ele foi o rei que fez umas grandes reformas diante do povo de Judá. E para começar, a Bíblia diz que ele começa a pegar os sacerdotes, os levitas, e anda por todas as cidades de Judá para ler a palavra do Senhor, ou seja, para ensinar alguém do Senhor, aquele povo. E a Bíblia diz que a partir daqueles ensinamentos dá-se um grande avivamento no reinado de Judá. Porque o que eu posso entender com a palavra do Senhor, o que traz avivamento da igreja é a palavra de Deus. O que traz crescimento espiritual à igreja, além da oração, é a palavra do Senhor nosso Deus. Para você ter uma ideia, Josafá começou a pregar todos os reis de Judá, e todas as regiões de Judá a palavra de Deus. E a partir desse momento, cresceu um grande avivamento diante daquele povo, de forma que todas as pessoas ficam assustadas e atônitas, porque ninguém tinha feito aquilo até então, poucas pessoas tinham feito ler a palavra do Senhor diante do povo. O que nós entendemos é que muitas das vezes a palavra de Deus está ficando em descrédito, muitas das vezes a palavra do Senhor está ficando em segundo plano. Mas quando Josafá subiu o trono, ele começou a imaginar: não importa se o meu pai não deu importância à palavra, não importa se os reis anteriores não deram importância à palavra. De Josafá, ele foi o quarto rei do reinado de Judá. E a Bíblia diz então que ele deu prioridade à palavra do Senhor nosso Deus. Quando você dá prioridade à palavra de Deus, a igreja cresce. Quando a igreja dá prioridade à palavra do Senhor, a igreja recebe o poder do alto dos céus. Quando a igreja recebe o poder do alto dos céus, ela está pronta para guerrear, pronta para batalhar contra as astutas cenários do inimigo. É por isso que Josafá não foi pouco nem nada, ele pregou a palavra do Senhor. Ele mandou os sacerdotes levar a mensagem de Deus até aquelas regiões, e por isso houve um grande avivamento naquela região. Pessoas estavam sentindo a presença do Senhor, assim como está sentindo nesta noite também a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nesse lugar é real e é verdadeira. Eu posso sentir a reação dos irmãos desta noite, através do nome, através do aleluia, através da presença do Senhor neste lugar. Deus vai mandar as pessoas, através da presença do Espírito Santo neste lugar. O Espírito Santo vai fazer essa igreja crescer, vai fazer permanecer na presença do Senhor, porque o que faz a igreja permanecer dentro da palavra é a oração na presença do Senhor nosso Deus. E nesta noite há um povo pentecostal, e nesta noite há um povo que adora, é um povo que glorifica, é um povo que exalta a presença do Senhor. Nós estamos com toda a louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz então que o rei Josafá vai entrar no livro das crônicas como um homem que fez grandes feitos diante do povo de Judá, juntamente com o rei Josias e o rei Ezequias, pessoas que fizeram reformas importantes dentro do reinado de Judá. Porque não é qualquer pessoa que está na frente que se dispõe a fazer a obra do Senhor. Não é qualquer pessoa que está na frente que se dispõe em fazer corretamente como é para fazer a obra de Deus. Então a Bíblia diz no capítulo 17 que Josafá ele fez essas reformas. Ele fez esse grande avivamento diante da presença do Senhor nosso Deus. E isso nós vamos ver, irmãos, que Josafá atraiu a multidão para perto de si. Se você for ler o capítulo 17, você vai ver então que os reis vizinhos vieram trazer presente para o rei Josafá, porque viram que ele estava fazendo a coisa correta. Josafá não pensou e não pediu para ninguém presente, mas os feitos que ele estava realizando, as pessoas conseguiram entender que era Deus que estava trabalhando na vida dele. Quando as pessoas verem você prosperando, vão saber que Deus está agindo na tua vida, vão saber que Deus está trabalhando na tua vida, em teu favor, para dar vitória, para dar livramento, para entrar com providência. Não precisa você falar, não precisa você dizer nada. Quando Deus está na tua vida, a presença de Deus ela é real, ela é verdadeira na sua vida, através dos feitos que você realiza, através da maneira como você se comporta, da maneira como você se veste, a maneira como você fala, como cumprimenta os outros, a maneira como você se comporta diante dos ímpios e a maneira como você se comporta diante dos servos de Deus também, porque servo de Deus tem que fazer a diferença. Se não faz a diferença, não é servo de Deus. Se não é sal da terra e não é luz do mundo, não é servo de Deus. Pode ser qualquer outra coisa, mas aqui nesta noite tem servo de Deus fiel e obediente à palavra do Senhor, tem servo de Deus que concebe e percebe a presença do Senhor neste lugar. O Espírito Santo está passando neste lugar. Aquele que está gritando, vai sair daqui da mesma maneira, vai sair daqui glorificando, adorando
podemos sentir a presença do Senhor. Josafá começou a ensinar o povo, e aquilo trouxe avivamento ao reinado de Judá. Não tinha como Josafá fazer outras coisas para poder trazer o povo para perto de si. Apesar de ser rei, apesar de ser importante, mas aquilo que Deus tem para fazer, é o Senhor que vai fazer na nossa vida. Deus quer nos abençoar, mas é necessário que venhamos ter disposição, disponibilidade para fazer a obra de Deus. E Deus ele vai fazer a sua parte. Então nós vemos que a própria palavra de Deus ela tem poder. Nós vemos no Salmo 1, o salmista nos alertando, dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas qual é a recompensa que aquele que medita de dia e de noite vai ter na obra do Senhor? No versículo 3 do capítulo 1 de Salmo, ele vai responder dizendo: ele será como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no seu tempo certo dá sua folhagem, a sua folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Assim também é aquele que anda na presença do Senhor, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não, mas ele tem o seu prazer na lei, ele tem o seu prazer na palavra do Senhor, porque a palavra ela liberta, a palavra transforma, a palavra muda cativeiro, a palavra ela é tudo na nossa vida. E se você tiver a palavra dessa Satanás tem que bater retirada da sua vida, porque ele sabe que você tem autoridade, ele sabe que você tem poder nas suas mãos ao levantar as suas mãos, ele derrubar de retirada, cá por terra, porque não suporta ver a glória do Senhor sobre a tua vida, a glória do Senhor sobre a tua casa, a glória do Senhor sobre a tua família. Só que ele acredita, levanta a mão, e tudo levanta a mão, volta para a eternidade nesta noite, louvando e adorando o nome do Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei do Senhor, esse é bem-aventurado. Não é em vão que o Senhor falou para Josué: medita na palavra de dia e de noite, medita nessa palavra de dia e de noite, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Esta foi a recomendação do Senhor para Josué, quando estava diante daquele povo, quando estava ali amedrontado, para o Senhor encorajou o servo dele para que pudesse prosseguir nesta caminhada. Não é diferente comigo e com você. Quantas vezes estamos cabisbaixo, quantas vezes estamos pensando em desistir, pensando em desanimar, mas Deus está dizendo: ei, eu te chamei foi para ser vencedor, eu te chamei foi para te colocar de cabeça e não foi por cauda, eu te chamei para te colocar em cima e não por baixo, se obedeceres aos meus mandamentos, para guardar e cumprir. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Deus não te chamou para ficar cabisbaixo, não. Deus te chamou foi para ficar em cima. Deus te chamou para ser vitorioso. Deus te chamou para ser vencedor. Se nesta noite tem vencedor aqui, deixa eu ver a reação. Deixa eu ver a reação nessa igreja com glória, com aleluia, com louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Adoração e glória, glorifica, exalta o nome do Senhor neste lugar. Louvado seja Deus. Mais um exemplo de palavra, como a palavra tem poder. Nós vamos ver que Deus ele instruiu o profeta Ezequiel no capítulo 37. De repente ele aparece ao profeta, nesse mesmo capítulo, mandando que o profeta profetizasse sobre aqueles vales de ossos. E Deus manda ele profetizar, e ele profetiza. E olha a profecia de Ezequiel: eles vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor nosso Deus. E apenas que a partir deste momento em que ele começa a profetizar, algo começa a acontecer, o sobrenatural começa a acontecer. Os ossos começam a se juntar, cria nervo, carne e pele sobre aqueles ossos, e transforma-se em um exército. Tudo isso por causa da palavra do Senhor, tudo isso por causa da lei do Senhor nosso Deus. É por isso que Josafá ele teve o prazer, ele teve a responsabilidade de ensinar aquele povo, ensinando a própria lei do Senhor, que ele sabia que era a única maneira de vocacionar aquele povo até a presença do Senhor nosso Deus. Talvez muitos reis tivessem passado naquele lugar, mas não deram prioridade à palavra do Senhor. Talvez você possa dizer: mas pastor, fulano já fez isso, não deu certo. Mas você é diferente, você tem que fazer a diferença. Pastor, eu não vou para a igreja porque lá só tem pessoas ruins, mas você tem que ser diferente.
Eu não vou aceitar Jesus porque fulano eu sei como é a vida dele, mas você não é fulano, você não é ciclano, você é alguém feito pelas mãos do Senhor nosso Deus, é alguém feito pelas mãos do Senhor nosso Deus, e Ele quer te ver de pé, Ele quer te ver adorando, Ele quer te ver glorificando e exaltando o seu santo nome. Não aceite aquilo que Satanás olha para você e diz muitas das vezes que você não é nada, você não é ninguém, você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, capacitado para fazer a grande obra de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Se Deus prometeu, Ele vai realizar na tua vida aquilo que Ele tem falado, porque o nosso Deus, Ele não é como o humano que fala hoje e amanhã esquece. O nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. O nosso Deus, quando Ele promete, Ele cumpre na nossa vida, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele é verdadeiro. Só que crê que Deus é fiel, é justo e é verdadeiro, exalta, glorifica, para que Satanás fale de a Bíblia diz, irmãos, através do profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de leitura, por falta da palavra de Deus é que o povo do Senhor perece. É por isso que tem muita gente perecendo, porque não quer mais ouvir a palavra do Senhor. E muito além disso, outras pessoas não querem pregar. Tem uns que não querem ouvir e outros não querem pregar mais a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor ainda continua de pé. A palavra do Senhor ainda continua fiel sobre a nossa vida. E quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais vontade você está na presença do Senhor. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais vontade de vir para a casa dele. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais milagre acontece na tua vida. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais sábio você fica. Quanto mais você lê a palavra do Senhor, mais armas você vai ter para lutar contra as ajudas ciladas do diabo contra a tua vida. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais instruído você fica na presença do Senhor. Você fica como homem sábio na presença de Deus, porque através da palavra os profetas conseguiram vitória. E nós não somos diferentes. Você também é profeta de Deus. Você também é mensageiro do Senhor nosso Deus. Basta que se levante para que possa permanecer firme na presença de Deus. E veja que Josafá, então, através desses feitos, ele consegue atrair aquele povo para si. E a Bíblia diz que foi tão maravilhoso o avivamento promovido pelo rei Josafá, que as nações vizinhas, a partir deste momento, não guerrearam contra Judá e nem contra Josafá. Porque eles temeram, houve um grande temor diante daquele povo, através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela traz temor sobre o povo de Deus. A palavra do Senhor, ela traz temor sobre qualquer nação. Josafá pregou a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que houve um grande avivamento, houve um grande temor diante da presença do Senhor nosso Deus. E porque Josafá fez essa situação, nós vemos agora que por um tempo não houve guerra contra Josafá, não houve guerra contra o reinado de Judá. Mas algo aconteceu na vida de Josafá, você vai ler que no capítulo 20 Deus concede diversas vitórias a Josafá. O nosso Deus concede muitas vitórias a Josafá sobre os seus inimigos. E se você for continuar lendo, a Bíblia vai dizer no capítulo 18 que Josafá ele fez algo que desagradou ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ele desce até o reino do norte, até a região de Samaria, para se encontrar com o rei Acabe, para fazer aliança com o rei Acabe. E para quem sabe, o rei Acabe era um rei desviado da presença do Senhor. Era um rei que tinha tudo para dar certo, mas casou com uma mulher que perverteu o seu coração. A Bíblia diz que ele fez postes dentro de Samaria, para que o povo não pudesse sair da cidade para adorar o Senhor, ou seja, desviando o coração do Senhor desviando o coração das pessoas diante do Senhor nosso Deus. E a Bíblia diz que o rei Josafá ele foi ao encontro do rei Acabe para pelejar juntamente com ele. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Acabe pergunta a Josafá: por acaso tu vai comigo a Ramote Gileade? Vamos conquistar aquela terra é nossa. Mas Josafá não fazia nada sem consultar ao Senhor. A Bíblia diz que Josafá então pergunta para o rei Acabe: por acaso não há profetas? Eu até aceito essa proposta de guerrear, mas eu quero saber se tem alguém que nós podemos consultar aqui, para que Deus nos dê aval, para que possamos lutar contra essa nação, guerrear e vencer.
E a Bíblia diz que o rei Acabe, para querer se mostrar, ele começa a chamar 400 profetas. E os 400 profetas, com a mesma palavra, diziam: vai que Deus vai dar vitória, vai que Deus vai dar vitória. Mas Josafá, que não é bobo nem nada, ele percebeu que aquilo estava estranho. 400 profetas com a mesma coisa. Ele disse: não tem nada de errado, não tem mais ninguém a quem podemos mostrar que um profeta por aqui diferente. Josafá está dizendo: tem alguém diferente, não todo mundo é a mesma coisa. Não, pastor, mas está fazendo isso, eu vou fazer também. Todo mundo profetiza a mesma coisa. Penso, não tem ninguém que profetiza a repreensão, não. Josafá está dizendo: será que tem alguém diferente aqui? Deus está perguntando nesta noite: será que tem alguém diferente no meio desse povo? Será que tem alguém capaz de fazer a diferença no meio dessa sociedade corrompida e pervertida? Será que tem alguém com coragem para pregar a palavra do Senhor e falar aquilo que Deus mandar? Porque ela vai dizer que Josafá ficou meio temido ao Senhor. Não tem ninguém. E nós vemos que o rei Acabe, ele dá a resposta, dizendo: tem alguém, tem um aí chamado Micaías, ele até que profetiza, ele até é profeta, mas contra mim só profetiza coisa ruim. E ao que eu entendo com essa palavra, que tem gente que está errado, está fazendo a coisa errada, e quer que Deus profetize bem sobre a vida dela. Muitas pessoas estão em pecado, adultério, prostituição, e querem que Deus dê a bênção para ela. É a situação do rei Acabe. O rei Acabe fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Quando chegava o dia de Micaías, ele queria que Deus revelasse bênção para a vida dele. Não acontece, porque o nosso Deus, ele age com justiça. Aquilo que nós fazemos, nós iremos pagar. Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. A palavra do Senhor, nosso Deus. E de repente, a palavra do Senhor nos diz que o rei Acabe fala para Josafá: tem alguém, mas não profetiza coisa boa de mim. E o rei Josafá só fale tal coisa do profeta, porque é servo de Deus. Ou seja, Josafá estava poupando, tentando poupar a vida de Acabe, porque quem fala mal de profeta, quem fala mal de servo do Senhor, tem que prestar conta com o próprio Deus. Isso não fala tal coisa do profeta de Deus. Mas quantas chamadas vamos consultar a Deus através da vida de Micaías? E a Bíblia diz que o mensageiro vai chamar então o profeta Micaías, mas no meio do caminho, na vida, o mensageiro que foi chamado começou a falar: olha, Micaías, todo mundo está profetizando bênção, está profetizando vitória, está profetizando que o rei vai vencer na guerra, e toma cuidado lá para o que tu vai falar, para que não venha morrer seu rei, porque senão vai te matar, ele vai te mandar para o calabouço. Mas nós vamos entender que o profeta Micaías não era qualquer profeta de Jezabel, não era qualquer profeta medroso, não fale não. A vez que ele olha para aquele mensageiro, convive tão certo como vive o Senhor, aquilo que o Senhor colocar na minha boca, eu vou profetizar. Micaías estava dizendo: ó mensageiro, eu não importa qual seja a mensagem, o que Deus mandar, eu vou falar. Eu não estou aqui para agradar a ninguém, eu estou aqui para agradar ao Senhor nosso Deus. Eu estou aqui para agradar a palavra do Senhor, para fazer aquilo que Deus tem me enviado para fazer neste lugar. Micaías estava dizendo: não me importa com o povo que está lá, aquilo que Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Porque tem pregador que massageia a régua de pessoas, tem pregador que quer receber aplauso, mas o pregador de Deus, ele não está aqui para receber aplauso, ele não está aqui para ser ovacionado, ele não está aqui para ser o estrela, não. Ele está aqui para fazer a vontade do Senhor, porque aqueles que estão aqui para ser estrela, para receber a sua recompensa, mas aqueles que estão para fazer a vontade do Senhor, quem vai dar a recompensa é o Senhor nosso Deus naquele grande dia. Deixa eu ver se tem profeta de Deus aqui nesta noite. Tem profeta que está aqui para fazer oração, com vontade de pregar, com vontade de anunciar a palavra do Senhor, mostrando o Espírito Santo está aqui nesta noite. A palavra de Deus é que permanece sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é justa, ela é fiel, ela é verdadeira, na morada de vitória, na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Micaías estava dizendo: não vou profetizar para agradar e nem para satisfazer o ego de ninguém. Eu vou pregar aquilo que Deus mandou eu falar, porque tem pregador que muda a mensagem. Tem pouca gente que vão mudar a mensagem. Tem só gente importante que vão mudar a mensagem. Mas Deus está dizendo: não muda a mensagem. Prega aquilo que eu te mandei pregar. Fala aquilo que eu te mandei falar. A Bíblia vai dizer então que ele chega diante do rei Acabe e do rei Josafá, duas autoridades. Elas estavam sentadas no seu trono diante da cidade. E quando ele chega, nós vemos que Micaías ele começa a profetizar. Ele começa a falar que ele via aquele povo disperso. E Deus dizia para ele: está vendo aí? É um povo que não tem dono, é um povo que não tem pastor, é um povo que não tem liderança.
e ele via todo o povo disperso, cada um voltava para a sua casa. E esta profecia da palavra do Senhor, irmãos, o rei Acabe não recebeu. O rei Acabe não recebeu essa revelação de Deus para a vida dele. Ele ficou furioso porque ele queria matar o profeta. Porque tem gente que é assim, irmão, se é revelação de carne eu aceito, mas se é de repreensão não é para mim, porque o irmão que está do lado. Que tipo de igreja é esse? Porque quando Deus quer repreender, ele repreende. Quando Deus quer abençoar, ele abençoa. E o rei Acabe não ficou gostando nada dessa revelação. Que revelação é essa que eu vou perder? Que revelação é essa que o povo vai ficar sem rei? Mas o próprio Deus tinha falado através da boca do profeta Micaías. Porque Micaías não tinha para brincar de ser profeta. Tem gente que brinca de ser profeta. Tem gente que quer conhecer a vida do outro para falar lá na frente o que está acontecendo. Mas Deus, você não precisa saber da vida do seu irmão. Você precisa da minha palavra e ouvir a minha voz. Se você ouvir a minha voz, aquilo que eu te falar, você vai ter que falar. Aquilo que eu te falar, você vai ter que anunciar. E de repente diz a Bíblia Sagrada que o rei manda colocar o profeta Micaías no cárcere. E a Bíblia diz que ele é para ser mantido só com água e pão de angústia. Ou seja, o profeta Micaías pregou, falou o evangelho. O profeta Micaías estava dizendo: ainda que eu beba água da angústia, ainda que eu coma o pão da angústia, mas eu não vou mudar a mensagem. Eu não vou mudar a mensagem do Senhor Deus na minha vida. Beba água da angústia, beba o pão da amargura, mas não mude a mensagem do Senhor para agradar crente que não tem responsabilidade com a obra do Senhor. Não mude a mensagem do Senhor para agradar crente desmantelado, crente que não tem compromisso com a obra de Deus. Pregue a palavra do Senhor, querendo ouvir, não querendo, mas pregue a palavra do Senhor, querendo ou não pregue a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é quem vai libertar, é quem vai curar, é quem vai transformar vidas neste lugar. Pregue a palavra do Senhor assim como ela é. E nós vemos que o profeta pregou a palavra de Deus, foi para o calabouço, foi para a prisão, foi para o cárcere, mas não mudou a mensagem. Mas pastor, se eu não mudar a mensagem, se eu não pregar aquilo que estão querendo, eles vão me tirar do altar, não vão me dar a oportunidade. Eu quero dizer que quem dá a oportunidade para pregador de Deus é o Senhor. Porque pessoas de qualquer maneira dão os montes em cima do altar. Pessoas para fazer qualquer coisa, tem de monte em cima do altar. E se não me der a oportunidade, o próprio Deus vai te dar a oportunidade. Porque para pregador que prega a palavra de Deus falta é a oportunidade. Porque o próprio Deus, ele se encarrega de dar a oportunidade para pregador que prega a palavra do Senhor, que leva a mensagem de Deus. Veja que o profeta Micaías, ele chegou diante de todas as autoridades importantes daquela época. Se fosse diferente, não poderia chegar diante dos reis. Mas o Senhor colocou ele de frente a Deus, com todos eles, para dizer: quem manda neste lugar é o próprio Deus. Quem manda nesse reinado é o Senhor. Quem coloca e tira reinado é o Senhor nosso Deus. Quem coloca e tira rei do trono é o Senhor nosso Deus. Deus está mostrando que quem manda na nossa vida é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Quem manda na nossa vida, querendo autoridade ou não, querendo pessoas ou não, o próprio Deus é quem manda no teu ministério, é quem manda na tua vida, é quem manda na tua casa, no meio da tua família. O nosso Deus é quem manda na nossa vida. Assim como ele estava diante daquelas duas autoridades daquela época. E a Bíblia diz então, irmãos, que o profeta, ele fica aprisionado. E aí o rei Acabe é audacioso, disse: quando eu voltar, eu soltarei, deixa ele lá até eu voltar. Mas o profeta também, que era instruído pelo Senhor, o próprio Deus deu a revelação para ele no mesmo instante. Ele: se tu voltares com vida, não foi o Deus que falou através da minha vida. Se tu voltar com vida para esse lugar, não foi Deus que te usou. Profeta ousado, profeta corajoso. Hoje em dia tem muitos profetas covardes que não tem coragem de falar aquilo que Deus manda, depois fica pagando preço, depois fica perecendo porque não tem coragem de falar aquilo que Deus mandou. Mas Micaías foi diferente, Micaías é diferente. E nesta noite Deus está querendo levantar Micaías neste lugar. Pessoas que não têm medo de pregar a palavra do Senhor, pessoas que indo para a bolsa não vai pregar a palavra de Deus, pessoas que indo para o cárcere não vai continuar pregando a palavra do Senhor, não vai mudar a palavra de Deus, porque sabe que a palavra do Senhor, enquanto estiver sendo ministrada, almas estão sendo curadas. A palavra do Senhor, enquanto estiver sendo ministrada, pessoas estão sendo libertas. Enquanto a palavra do Senhor estiver sendo ministrada na igreja, pessoas estão sendo curadas, libertas, transformadas. Haverá prodígios, as maravilhas na igreja, enquanto a palavra está sendo ministrada e pregada. Glória a Deus, louvado seja Deus.
E a Bíblia diz que por causa desta aliança, você vai ler que no capítulo 19, Deus ele manda o profeta Jeú para repreender o rei Josafá, porque ele fez aliança com o dele. E nós vemos o texto da palavra de Deus, irmãos, que não há comunhão entre trevas e luz. Josafá era luz, mas nós vemos que a galera trevas, tinha deixado a voz do Senhor fazer. Não tem como andar dois juntos se não estiverem com um acordo da palavra do Senhor. E agradeço que o profeta Jeú ele chega até a presença de Josafá, repreende Josafá pelo Espírito Santo. Josafá obedece e aceita a repreensão do Senhor, e a partir daquele momento Josafá prospera ainda mais na presença do Senhor. E nesse momento nós vamos ver que vamos chegar no capítulo de número 20, em que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que de tanto o profeta, de tanto aquele homem rei, ele insistia em adorar ao Senhor, que Deus abençoou tanto a vida dele, que a cidade vizinha, os povos vizinhos, se levantaram agora contra Josafá, porque foi permissão de Deus. E a Bíblia diz no capítulo que acabamos de ler, que os 3 reinados, eles se levantaram contra o reinado de Judá. Uma cidade apenas estava contra os amonitas e tantas outras pessoas, 3 cidades para guerrear contra o rei Josafá e a sua cidade. Mas Josafá foi esperto, mas assim como todo crente. Ele sabe que a peleja não é dele. Ele sabe que não tem que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas tem que lutar contra os principados, as potestades, contra as ordens espirituais da maldade. Esta é a luta do crente. A tua luta não é com o teu esposo, a tua luta não é com a tua esposa, a tua luta não é contra o teu filho, mas é contra os principados, contra as ordens espirituais da maldade, contra o inimigo que está operando através da vida daquela pessoa. E nós vemos que Josafá, ao receber esta ameaça de 3 vezes contra a vida dele, a Bíblia diz, irmãos, que ele começa a se levantar, ele começa a buscar o Senhor nos Deus, porque quando você se sente ameaçado, a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar ao Senhor. E nós vemos que Josafá ele tem algumas armas. A primeira arma que ele usa é a oração, na presença do Senhor, porque a oração é a chave da vitória. A oração é a porta que abre todas as outras portas. É a oração na casa do Senhor. Se a igreja tem oração, ela tem poder. Se o crente tem oração, ele é forte na presença do Senhor. Se o crente tem oração, ele tem autoridade na presença de Deus para repreender e para mandar a enfermidade embora da vida da pessoa. É através da oração do Senhor nosso Deus. Então Josafá se levanta e começa a orar ao Senhor. E agradece que ele chama o povo para orar, porque ele sabia que teria a vitória. Ele sabia que ele obter a vitória através da oração. Quantos crentes estão passando luta, situação difícil, mas não tem orado, não tem buscado ao Senhor nosso Deus, porque através da oração você vai receber a vitória. Através da oração você vai receber a bênção de Deus. E a forma da palavra, irmãos, na nossa vida, nos tira da presença de Deus. O que tira da igreja não é a pregação da palavra. O que tira da igreja não é pregação forte, não é pregação dura. O que tira da igreja é o pecado. Pelo contrário, a palavra do Senhor te traz para a igreja. A palavra do Senhor te arranca do pecado. A palavra do Senhor te arranca do lamaçal do pecado e traz para a casa do Senhor. Não é a palavra dura que tira a crente da igreja. A crente que sai da igreja por causa da palavra é porque ele não quis ouvir, não quis aceitar a palavra de Deus. Mas aquele que aceita, ele é bem-aventurado. O livro de Apocalipse vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, é aquele que guarda as palavras que estão escritas nesse livro também, porque o fim já está pronto. Você é bem-aventurado porque lê a palavra do Senhor nosso Deus. O evangelista em João, no capítulo 17, versículo 17, vai dizer, porque a palavra do Senhor, ela é para as nossas vidas. A Bíblia diz que nós devemos nos santificar na palavra, porque a palavra ela é justa, é fiel e verdadeira. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, como dizia o evangelista em João, capítulo 17, versículo 17. Então a oração ela tem que andar junto com a palavra. A oração ela tem que andar junto com a palavra. É igual a fé e a obra tem que andar juntas. E a Bíblia diz então que Josafá ele começa a orar. E a segunda arma que Josafá utiliza é o jejum. Mas pastor, ele tem a ver o jejum. Se você ver,
Esther, a Bíblia vai dizer que aquele povo foi salvo por conta do jejum. Nós vemos que Esther, quando estava ameaçada com o seu povo, o povo judeu, ali por Amã, apenas que ela orou 3 dias ao Senhor, consagrou a sua vida, colocou o povo para jejuar, para se apresentar diante do rei. Naquela época era difícil, ela se apresentou e obteve vitória. A Bíblia vai dizer também que Esdras, quando estava atravessando o rio e entendeu o inimigo, ele orou, jejuou, apresentou ao Senhor e deu vitória a ele. Então a oração, o jejum, a consagração, elas têm que ajudar para que você possa obter a vitória. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esta é a condição para que Deus venha sarar a nossa terra. É necessário se humilhar, é necessário se colocar na presença do Senhor como servo obediente, como servo que obedece a palavra do Senhor. Se você obedece, Deus vai te honrar na frente. Se você obedece, Deus vai te honrar diante do teu inimigo. Entre glorifique, exalta, bate o pau na presença do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. E a terceira arma que Josafá utiliza, a Bíblia diz que ele juntou o povo. Ajuntou o povo. Nós vemos no capítulo do versículo em que lemos, que ele juntou o povo, no versículo 4 do capítulo 20. E juntou Josafá o povo. Porque uma igreja unida, um povo unido, não tem como inimigo vencer. Não tem como Satanás vencer uma igreja unida. Apenas que ele juntou aquele povo. Em Provérbios, lá nós vamos ver que Deus nos dá esse ensinamento. Então Josafá, ele foi esperto, foi obediente à palavra do Senhor. Ele juntou o povo, ou seja, estava falando de unidade. Porque na união, mesmo que todo mundo se juntar aqui para guerrear, na união, muitas das vezes, alguém quer ser melhor do que o outro. Na união, muitas das vezes, alguém quer pregar melhor do que o outro. Mas Josafá fez diferente, fez a unidade. Na unidade é diferente. Na união é mesmo que você pegar um saco de batata, todo batata de todo tamanho, dentro de um saco. Mas a unidade, ela talvez seja o purê, é algo mexido, algo batido, algo misturado. Porque na unidade não tem como alguém falar que prega melhor do que fulano. Na unidade não tem como alguém falar que canta melhor do que ciclano, não, porque todo mundo é igual. E Josafá foi esperto. Ele fez a unidade desse povo aqui para orar, para buscar a presença do Senhor nosso Deus, e Deus dá vitória para aquele povo, porque sabia que a arma que ele poderia usar era aquelas armas que ele tinha naquele momento. Tem gente que fica tão atordoado com a luta que não sabe nem que arma ele deve usar. Não sabe nem por onde começar para guerrear contra o inimigo, mas Josafá foi esperto. E para a gente finalizarmos, a quarta arma que Josafá utiliza, a Bíblia vai dizer no capítulo 20 e o versículo 12. Ele disse: Senhor, os nossos olhos estão perante o Senhor, ou seja, os nossos olhos estão fixos no Senhor. E a Bíblia vai dizer, que quando Josafá ele usa esta quarta arma, o Senhor desce com bênção sobre a vida dele. Josafá orou ao Senhor, Josafá consagrou a sua vida, jejuou. Josafá colocou o povo para orar, colocou o povo para se unir. E agora ele olha para o Senhor, e nesse momento Deus ele ouve dos céus. A Bíblia vai dizer, que nesse momento que eles estão orando, o Espírito Santo de Deus desce sobre um profeta chamado Jaziel. E ele começa a se levantar diante do povo e profetiza, e tem uma palavra de Deus para aquele povo. Ele se levanta e começa a profetizar da seguinte maneira: ouvi moradores de Judá e vós, moradores de Jerusalém, e você também, Josafá. Nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja não é vossa, mas esta peleja é do Senhor, porque Josafá já tinha feito tudo o que era para fazer. E nesse momento estava aqui colhendo as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor está dizendo para você também nesta noite: esta peleja não é vossa, mas esta peleja é do Senhor Jeová. Talvez tenha alguém nesta noite que veio buscar uma resposta de Deus aqui, e Deus está dizendo: esta peleja não é tua, esta peleja é minha, nesta peleja não tereis que pelejar, mas esta peleja é o Senhor Jeová. Está de pé, Deus, mente amedronte diante desta grande quantidade de pessoas que está aí, porque o Senhor já deu a vitória, o Senhor já deu o livramento, o Senhor já entrou com providência.
violência e já guerreou para te dar vitória. E você vai cantar o hino da vitória na presença do Senhor nosso Deus. Deixa eu ouvir a vitória nesta noite. O barulho de glória, o barulho da aleluia, o barulho de palmas nesta noite na presença do Senhor nosso Deus. E Deus ele entrega a vitória, irmãos. Porque Josafá, a última coisa que ele faz, ele chama o povo para adorar o Senhor. No momento que ele está adorando, Deus entrega a vitória. Deus entrega a bênção para o rei Josafá. E Josafá foi esperto e foi obediente, não foi como os outros reis. Muitos reis tiveram um fim triste. Muitos reis, para você ter a ideia, muitas das vezes não foram nem lembrados diante do seu velório. Mas Josafá, Josias e Ezequias foram pessoas que se dedicaram ao Senhor, fizeram coisas erradas, fizeram, mas se consertaram diante de Deus e tiveram a vitória. Deus deu vitória a eles para mostrar que Deus é com aqueles que andam na sua sinceridade, para mostrar que é com aqueles que estão na presença do Senhor. Então, assim como esse profeta, ele ministrou a palavra de Deus, irmãos. Não mude a palavra de Deus. Aquilo que Deus mandou você pregar, pregue. Aquilo que Deus mandou você falar, você tem que falar. Seja obediente à palavra do Senhor. Porque igual tem muita gente por aí, mas diferentes são poucos. A própria Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesta noite, tem escolhido da presença do Senhor neste lugar. Dá o sinal com palmas bem alegre nesta noite. Graças a Deus, fique de pé, a hora passa rápido. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se Deus está palavra.